Aloha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Quântica. Eu sou Selva Salerno, ativista quântica, e hoje nós vamos falar de um modelo matemático para entender um pouquinho mais sobre a atual situação do crescimento do Covid-19. É bem interessante. Vamos lá? Bem, este modelo não é meu, este modelo eu tirei de um conterrâneo meu, de um professor de matemática. Eu achei muito interessante trazer para vocês. Seria uma média exponencial, ou seja, que cresce de forma natural, de acordo com o número de casos em que você tem hoje e você teve ontem. Por que isso? A partir dessa média, a gente pode entender um pouquinho mais do crescimento desse patamar, ou seja, do crescimento do vírus, e o que seria interessante fazer para a gente dar um stop nisso e manter uma sequência, digamos assim, mais estável. Então vamos lá? Como que a gente mantém? Vamos supor que nós temos o eixo das ordenadas das abscissas, onde o primeiro indica o número de infectados e o segundo o número de dias, ok? Eu quero deixar bem claro que esta função, embora pareça linear, ela é de resultado exponencial. O que é isso, Selva? Explica melhor. Resultado linear é aquele resultado que a gente tem dia a dia, ou seja, o acréscimo sempre da mesma quantidade. Quando a gente fala número exponencial, a gente fala de percentual, a gente fala de números de crescimento que vai diferir, ou seja, a gente vai falar de números naturais, não de números reais, certo? Vocês vão entender. Vejam bem, num lado nós temos o número de infectados e no outro nós temos o número de dias. O I significaria infectados no dia 5, infectados 6, dia 7, dia 8, e o número N seria um número qualquer de dias. A gente vai trabalhar em cima desse número N, tá? Bem, o que isso quer dizer? Que nós temos no quinto dia o número de infectados, no sexto dia a mesma coisa, no sétimo dia a mesma coisa, no oitavo dia a mesma coisa. E isso está gerando hoje um crescimento exponencial, ou seja, todo dia um pouquinho a mais, né, de número de infectados. Ok, então, mas como é que eu meço o número que aconteceu entre o dia 6 e o dia 7? Esse crescimento exponencial, essa variação. Então, delta I6, que seria nada mais e nada menos do que a diferença entre o dia de infectados entre o dia 6 e o infectado dia 7. Vocês estão vendo aqui? Ele não se manteve linear, ele não se manteve no mesmo número. Houve um crescimento. E a mesma coisa, né? A gente chama isso de variável, que indica novos casos infectados entre o dia 6 e o dia 7, que é esse delta I6. A mesma coisa para o dia 7. Existe uma variação de números de infectados entre o dia 7 e o dia 8. E como é que a gente mede isso? Muito simples. O número de infectados do dia atual menos o dia anterior. A mesma coisa aqui. O número de infectados do dia I7 menos o I6. Aí você vai ter esse delta, essa variável, certo? Bem, Selva, e agora? Por quê, né? Do que depende esse número? Por que existe essa variação? Por que está sempre em crescimento? Do que depende esse número para ter menos ou mais infectados? Da quantidade de número de novos infectados. Óbvio, se você tiver um I8 muito grande, a diferença entre o dia 8 e o dia 7 vai ser muito grande também. Então é isso que a gente vai medir, ok? Então vamos tomar o delta IN, tá? Um dia qualquer, todos os dias, né? Então, do que depende? Depende da exposição que você se encontra no seu dia a dia, ao lado de números de novos infectados, a probabilidade de contrair esta doença,
né? Ou seja, o contato direto com as pessoas, se eu lavo minhas mãos, se a pessoa fala na minha frente, gospe na minha frente, se eu toco nas coisas, nas superfícies e não lavo a mão no retorno, não fico me higienizando, enfim, esses cuidados que todos vocês conhecem, né? E no número da quantidade de infectados daquele dia, ok? Que são disseminadores da doença, certo? Então, quanto mais gente infectada e quanto mais aglomeração, quanto mais pessoas estiverem expostas, maior vai ser o número de infectados, concordam comigo? Bem, então vamos supor isso, eu vou explicar isso. Nós temos um cenário que eu acho que vocês já viram isso em outros vídeos. Nós temos um cenário onde nós temos pessoas que estão sem a exposição do vírus, pessoas que estão saudáveis, e aí entra em cena alguém que foi contaminado. O que acontece? Existe um promédio de infecção, de contágio, de 2,5 para cada pessoa. Então, essa pessoa vai estar infectando outras duas que estão aí dando sopa, né? E aí vão continuar aparecendo outros focos em outros lugares que também vão fazer esse contágio. Isso no primeiro dia. E aí você tem o segundo dia. E aí você tem o terceiro dia. E aí vão aparecendo mais e mais e mais, ok? Este é um cenário onde as pessoas elas têm uma mobilidade livre, elas se encontram expostas, né? E conseguem passar um vídeo para uma média de 2,5 a pessoas que não tomam os devidos cuidados, né? Então, isto é um crescimento exponencial que depende de variáveis discretas todos os dias, ou seja, depende de números pequenos que vão acontecer aqui, lá, 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 e que vai, obviamente, se expandir de uma maneira absurda, que é o que está acontecendo hoje, ok? Aí vocês perguntam também, Selva, mas não tem um tempo de incubação? Tem. Este modelo matemático não levou em consideração isso, mas vamos supor que não tivesse esse tempo de incubação. Vamos supor que essa exposição, essa infecção seja de um dia para o outro. Então, seria desta maneira. Como nós temos aí ele é um vírus silencioso, é pior ainda, porque você não vai ter esses números de um dia para o outro. Você sim vai ter o número de infectados que você vai passar e esse número somente, então somente ele vai aparecer. Por isso que a gente tem esses picos tão elevados em alguns casos, num período de 7 a 15 dias, que é quando esse vírus se manifesta na pessoa, ok? Ainda tem esse agravante. Então, por isso que o delta N, de número de infectados N, depende do número atual de infectados já existente naquele mesmo dia. Então, na verdade, eu estou explicando aqui aquela última parte da nossa constante que vocês vão ver agora. Então, focando, voltando aqui, delta IN, que seria o número de infectados, ele vai depender de IN, que seria o número de infectados naquele dia ou no dia anterior, mais um que seria do dia seguinte. Então, o que nós tínhamos? Delta IN seria igual ao número de expostos, né, de você estar exposto, é o número de proteção, se você vai estar ali se protegendo, tomando os cuidados, e obviamente o número de infectados. Então, a gente é substituindo o delta IN, que é por essa partezinha aqui, IN mais 1 menos o número de infectados aquele dia, é igual ao restante. A gente isolando, né, essa variação, isolando IN mais 1, nós chegaremos a esta constante aqui, ó. Ela é uma constante. Então, o número de variação, que é igual ao número de infectados do dia, vezes essa constante, ela representa um resultado de uma função exponencial, ok? Aí nós teríamos, então, se esse fator, vamos chamar isso de fator, se esse fator se estabilizar em 1, a gente vai ter o número de pessoas que estão infectadas igual ao número de novas pessoas que estão infectadas.
infectados. Porque tudo que é multiplicado por 1, por ele mesmo, tem o mesmo valor, ok? Não há problema. Aí a gente chegou num patamar, vamos dizer assim, ideal. Mas se por um acaso isso se multiplicar por 2, a gente vai ter essa crescente em números com o dobro. Então, depende desta constante. Depende se é vezes 1 e se ele vai crescendo 2, 3, 4. O que isso quer dizer? Que dependendo desse número, dessa constante, a gente vai ter um número de crescimento por dia, ok? Então, onde é o número de exposição, o número de infectados, a probabilidade de contrair a doença, ok? E N é o número de infectados daquele dia. Como é que eu consigo segurar isso, Céu? Bom, seguindo aquilo que vocês já sabem. Ficando em casa, tomando as medidas de higiene e segurança, não expondo a sua família pessoas que moram com você, tentar fazer home office, não colocar as mãos no rosto quando vocês estiverem naqueles lugares, ficar longe de pessoas infectadas, pelo menos a 1 metro de distância, que né, é o ideal, e se cuidar sempre. Sempre, cada vez que você sai para a rua, porque você precisa ir no supermercado, porque você precisa fazer alguma coisa, quando você volta, lave as mãos. Higienize os locais onde você está, onde você esteve, para você não propagar essa infecção dentro de casa também, ok? Selva, e como eu sei esta constante no meu país? Como eu sei que meu país está crescendo? Como eu sei se isso está ok, se está ruim? É muito simples. Vamos isolar esse fator, como eu já tinha falado. Então, o fator, a gente isolando o F, então a gente, por exemplo, em vez de colocar toda essa constante, a gente coloca F, ok? Isolando esse F, o que nós vamos ter? O novo número de infectados dividido o número de infectados do dia anterior. É assim que você chega nesse conhecimento, como eu sei se meu pai está melhorando ou não. E por que eu preciso saber isso? Para saber se as pessoas estão se cuidando, se o problema está crescente ou não, se ele está indo, qual é o patamar que está indo, se as medidas estão funcionando e o que pode ser feito, né, para mudar esse cenário. Certo? Então, assim, eu estou te passando um fator, eu sei que a gente vai fazer agora na prática para vocês poderem entender um pouquinho mais. É um modelo matemático isso aqui, tá, gente? Então, eu tô passando isso aqui para vocês entenderem se as medidas estão sendo tomadas como deveriam, se tem que mudar, né? Como é que está o descaso no país quanto a isso. Gente, é um assunto grave, tá? Pode ser revertido? A gente ainda está estudando o caso, mas a gente pode, pelo menos, se prevenir o máximo possível. Então, vamos à prática. Essa aqui é uma tabela que eu peguei do dia 20 de março, de novos infectados e infectados do dia anterior, ok? E fiz o fator. O fator não é novos infectados dividido, né, o dia anterior. Então, a gente chega aqui, se a gente dividir em 1.000 dividido 793, a gente tem 1,26. Aí, daqui, do dia 20 ao dia 21, o crescimento foi para 1,5. Ou seja, houve uma alta, houve um crescimento bem significativo, certo? Depois ele se manteve, aí no dia 27, 28 de março, ele se manteve aqui mais ou menos, né? Ele já foi descendo. Como eu fiz esse estudo no dia 28 de março, e eu estou gravando o vídeo hoje, dia 30, eu não cheguei a colocar os números certos, mas se a gente seguisse uma média de todos esses números, daria uma média de 1,199, quase 1,2, a gente teria esses números por dia. Olha, porque realmente aconteceu ontem que passou dos 4.000, né? Hoje a gente poderia chegar nesse número e assim sucessivamente, se a gente mantiver esta média. Se a média, obviamente, for maior, né? O número será maior. Então, até o dia 5 de abril, se a gente for no mesmo ritmo que a gente está indo hoje, a gente vai chegar ao número de 16.786 infectados. Então, até o dia 5, né?
essa média vai se multiplicar em 4 vezes o número de hoje. Ele vai oscilar do dia a dia, e o que devemos cuidar é não ultrapassar, que isso eu acho que a real preocupação de todo o governo é não ultrapassar o número de leitos de respiradores disponíveis para as pessoas que tiverem essa crise, para as pessoas que entrarem nesse ponto, porque senão muitos irão perecer. A gente vai terminar acontecendo o que acontece na Itália, escolher quem vai viver, ok? Vai ter gente que infelizmente vai ficar de fora. Então, e também tem uma coisa, não é somente dos leitos disponíveis ou respiradores disponíveis no país. Vai depender muito da região, do que está acontecendo na sua região, ok? Então, previna-se, siga as recomendações da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, fique em casa, né? Não fique perambulando por aí sem motivo algum aparente, nem nada. Eu não estou querendo aqui colocar pânico, não é o conceito desse vídeo. O conceito desse vídeo é vocês entenderem como está se dando esse crescimento, né, exponencial, né, todos os dias, do número de infectados no seu país e saber como é que está a situação no seu país. Bem, este vídeo não é para alarmar ninguém, este vídeo é apenas para mostrar o que está acontecendo, para vocês entenderem melhor como estão indo as coisas e o que pode ser feito para melhorar. Então fique em casa, trabalhe de casa, se você não conseguir, Selva, eu não consigo, porque eu sou da área da saúde, porque eu sou da área da manutenção básica, então eu não posso. Então, previna-se, né? Não leve a mão no rosto, eu sei que isso é muito difícil. E é muito engraçado isso, porque alguns médicos fizeram um teste, né? Para entender quantas vezes a gente colocava a mão no rosto. E a gente colocava a mão no rosto. Isso foi durante uma epidemia de ebola lá na África. E o que eles fizeram? Eles colocaram purpurina nas mãos, né, glitter nas mãos, para saber no final do dia se realmente as pessoas tinham levado a mão no rosto, se eles mesmos tinham levado a mão no rosto. No final do dia, o rosto inteiro estava cheio de glitter. Então, nós temos esse costume. É um costume inconsciente, um costume que a gente tem, às vezes, é encostar no olho, né, encostar no nariz, na boca, né? Então, a gente termina estando exposto. Então, muito cuidado, tente se controlar, tente sempre cuidar de você não levar a mão no rosto. Se você tiver que trabalhar fora, por A ou por B, tome os cuidados necessários. Lave as mãos quantas vezes forem necessárias e, enfim, o resto você já sabe. Usem álcool em gel ou usem alguma coisa à base de cloro para desinfectar a mão. Ou água e sabão, gente. Água e sabão. Ok? Então é isso. Gratidão por você estar aqui. Eu volto com outros vídeos, não mais falando sobre o Covid-19. Esse foi meu último vídeo falando sobre este assunto, né? Aguardando, assim como vocês, que a gente chegue a uma cura, né? Que a gente consiga segurar este vírus, né? Este vírus silencioso e que se dissemina de uma maneira tão rápida. Ok, gente? Então, gratidão por vocês estarem aqui. Se vocês gostaram, curtam. Se vocês gostaram, façam seus comentários. Lembrando, eu não sou professora de matemática. Este modelo eu peguei de um outro vídeo, né? Que eu vou deixar as referências embaixo, ok? Apenas para vocês entenderem, eu traduzi para vocês de uma maneira, acho que um pouco mais didática, uma maneira muito mais fácil de entender, né? E qualquer dúvida, gente, fico à disposição. Um super abraço e a gente se vê na próxima. Beijo, até lá, aloha, fui.